gravação. Pronto. Muito boa noite, né? Deu uma atrasadinha aí, mas deu certo. Hoje no nosso encontro daremos continuidade à oração do credo, né? Encontro de hoje com o tema Creio na Santa Igreja Católica, né? Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O credo, né? Essa oração que nós professamos na nossa fé, tudo aquilo que acreditamos está descrito no credo e nós já estamos finalizando e estamos com o tema na Santa Igreja Católica, que pode parecer um tema muito simples, mas é muito extenso. Então eu já deixo o aviso inicial aqui para vocês. Pode ser que eu não consiga concluir em 1 hora, tá? Se tiver quase no finalzinho já, eu abro outra chamada, mando outro link lá no grupo e vocês entram pra gente finalizar. Mas se eu ver que, sei lá, tá no meio ou faltando uma parte que daria até um segundo encontro, aí eu faço uma parte 2, tá bom? Mas, de qualquer forma, se a... Não tá saindo som? Ué. Alô? Alô? Melhorou? Troquei a saída aqui do microfone. Deu certo agora? Ótimo. Então, o que eu estava dizendo é que este tema de hoje, né, na Santa Igreja Católica, ele é muito extenso e pode ser que eu não consiga concluir em 1 hora. Então, se por acaso eu já estiver no finalzinho e a ligação terminar, porque o Google Meet só permite 1 hora de ligação, eu vou abrir uma nova sala, vou mandar o link lá no grupo e vocês entram pra gente finalizar, tá bom? Mas se a ligação de 1 hora terminar e tiver um pedaço maior ainda, eu deixo para um segundo encontro, porque também não precisa ser uma aula muito grande. A gente faz uma parte 2, tá bom? Vai depender da onde eu finalizar, tá? Mas vamos prosseguir. Então, com o tema, na Santa Igreja Católica, o que a gente vai ver dentro desse tema? O que é a igreja? Quem fundou a igreja? A missão da igreja? As 4 marcas da igreja, una, santa, católica e apostólica, o papel do Papa e dos bispos, sacerdotes e leigos, a importância da igreja para a salvação. Hoje vamos nos aprofundar uma parte muito importante do credo. Quando professamos creio na Santa Igreja Católica, talvez muita gente já tenha feito perguntas como: por que Jesus fundou uma igreja? Por que existe Papa? Como a igreja pode ser santa se existem pecadores nela? Por que a Igreja Católica afirma ser fundada por Cristo? E o que significa que a igreja é una, santa, católica e apostólica? Hoje vamos estudar isso com base na Bíblia, no Catecismo da Igreja Católica e também na nossa apostila catequética. Sobre a Bíblia, gente, teremos muitos versículos hoje, então se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue, pois a gente vai ter que abrir bastante versículos hoje para fundamentar tudo isso. Então, introdução. O que é, de fato, a igreja, né? O que é a igreja? Quando você pergunta aí na sua mente, o que é a igreja? O que vem na sua mente? Quando ouvimos a palavra igreja, normalmente pensamos em um prédio, uma missa, um padre, uma paróquia. Mas a igreja é muito mais do que isso. A explicação da apostila diz: a palavra igreja significa povo de Deus, convocou e reuniu. Então, igreja é o resumo do povo que Deus convocou e reuniu. A igreja é... A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, ou seja, a igreja somos nós reunidos por Deus. Então esse é o significado da palavra igreja, né? Um povo que Deus convocou e reuniu. Por meio do Espírito, Cristo morto e ressuscitado une intimamente em si seus fiéis. Deste modo, os crentes em Cristo, enquanto unidos estreitamente a Ele, sobretudo na Eucaristia, são unidos entre si na caridade, formando um só corpo, a Igreja, cuja unidade se realiza na diversidade dos membros e das funções.
Então, a igreja, ela vai muito além do que um lugar onde as pessoas se reúnem. Ela é o corpo de Cristo, né? A Bíblia vai dizer em que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? Quando a igreja diz que é o corpo de Cristo, significa que Jesus continua vivo e atuando na igreja. Os batizados estão unidos a Cristo. Ninguém vive a fé sozinho. Todos possuem uma missão. Dentro da igreja, Cristo é a cabeça, nós somos os membros, assim como o corpo possui mãos, pés, olhos, coração, a igreja possui diferentes vocações e ministérios, mas todos unidos em Cristo. Então a igreja é um corpo, onde Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo, e esse corpo possui membros, né, que são os ministérios. A gente tem padres, bispos, tem os leigos, né, os ministros da catequese, ministros da música, cada um na sua função, nos seus ministérios, mas todos unidos em Cristo para funcionar esse corpo. E sobre isso, Cristo ser a cabeça e os cristãos os membros, está em 1 Coríntios, esse é o primeiro versículo que nós vamos ver para fundamentar o que é a igreja, né? Então, a primeira coisa que nós sabemos é que a igreja significa povo que Deus convocou e reuniu, e que ela é o corpo de Cristo, tá? Não no sentido da Eucaristia, viu, gente? Os sacramentos acontecem ali dentro da igreja, mas é como Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros, nós somos o seu corpo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos empregados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, e por isso não sou corpo, deixaria ela de ser corpo? Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros que lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho. Ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu a maior honra aos membros que não têm. Aqui, né, vai continuar falando sobre os membros, né? Mas o foco principal é o versículo 13. Em um espírito só fomos batizados e todos nós para formar um só corpo. E um membro depende do outro. Então, tenha isso vindo na sua mente quando se for questionado o que é a igreja. Significa o povo que Deus convocou e reuniu, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Outros textos que também vão falar sobre é Romanos 12, do 4 ao 5, Colossenses 1, 18, Efésios 1, 22 e 23. São versículos que também vão falar sobre essa igreja que é o corpo de Cristo, tá? Mas eu trouxe apenas esse 1 Coríntios, esses aqui se vocês quiserem ler em casa, fiquem à vontade, inclusive eu recomendo, porém eu não vou ler aqui porque não há necessidade, porque a gente já conseguiu entender bem a partir de Coríntios, né? E eu não posso perder tempo porque hoje o encontro é longo. Jesus fundou uma igreja.
Uma verdade fundamental da fé católica é: a igreja não foi criada simplesmente por homens, ela foi fundada pelo próprio Cristo. Antes da gente abrir o versículo da fundação, se a gente der um Google básico, você coloca aí no Google: quem fundou a igreja dos espíritas? Quem fundou o espiritismo? Vai ter lá, Allan Kardec. Quem fundou o protestantismo? Martim Lutero. Quem formou as Testemunhas de Jeová? George Worshel. Quem fundou a Igreja Católica? Jesus Cristo. Então, todas as outras religiões, independente de qual dominação, qualquer outra religião, inclusive a protestante, foi fundada, criada por um ser humano. Apenas a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. Ele instituiu uma igreja, e é a Igreja Católica. Todas as outras igrejas, todas que você pode pesquisar, jogar no Google agora, todas elas têm um fundador, uma pessoa que é um fundador. A Igreja Católica, o seu fundador é Jesus Cristo. E isso está em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 e 19. E eu te declaro, aqui é Jesus falando para Pedro, é uma fala de Cristo. E eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui Cristo funda a sua igreja e confia ela a Pedro. Percebam algo muito importante. Jesus não diz fundarei várias igrejas. Ele diz a minha igreja. A igreja de Cristo, a minha igreja. A igreja pertence a Cristo. E nesse momento Jesus entrega autoridade a Pedro. Então a igreja não é de Pedro, não foi Pedro que fundou. Cristo fundou a igreja e confiou e deu autoridade a Pedro para conduzir esta igreja. E explicando sobre São Pedro, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Então o nome de Pedro não era Pedro, o nome dele era Simão. Só que Jesus muda o nome dele para Pedro justamente para este texto aqui fazer valer. Por quê? Pedro significa pedra. Mais uma vez, você coloca no qual o significado do nome Pedro? Pedra, rocha. É o significado deste nome. Jesus diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo não está falando de uma pedra física, uma rocha. Ele está falando de Pedro. Sobre Pedro ele iria edificar a igreja. Aqui nasce a estrutura visível da igreja, certo? Então, tu és Pedro e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus fundou uma igreja, que é a Igreja Católica, da qual Pedro tem autoridade e foi confiado para poder dar seguimento a esta igreja. Portanto, Pedro é o nosso primeiro Papa. E isso a gente não tirou do acaso. É bíblico, né? Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva, né? A igreja, a continuidade da igreja depois que Cristo ressuscitou, onde os apóstolos ali atuam com o seu sacerdócio, Pedro assume isso, né? Claro que não tem a palavra literal Papa, mas através das leituras a gente entende que sim, Pedro foi nosso primeiro Papa, principalmente pelo fato de que Jesus fundou uma igreja e confiou ela a Pedro. Ele foi o nosso primeiro Papa. E a explicação sobre o Papa. É exatamente por isso que existe o Papa. O Papa é sucessor de Pedro. Desde São Pedro até hoje, existe uma continuidade apostólica. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o princípio visível da unidade da igreja. O Papa não substitui Jesus. Cristo continua sendo cabeça da igreja,
mas o Papa possui a missão de guardar a unidade, confirmar a fé e conduzir a igreja. Então, São Pedro, nosso primeiro Papa, São Pedro continua a transmitir oralmente os ensinamentos de Jesus Cristo e ordenando os outros. É isso que a gente vai ler ali em Atos dos Apóstolos, onde Pedro continua a transmitir os ensinamentos que Cristo deixou e ordenando a outras pessoas, o que é função de um sacerdote. Então, Pedro, nosso primeiro Papa. E a Igreja Católica segue essa sucessão apostólica desde então. Então, depois de Pedro veio outro Papa e assim por diante, até a gente chegar no nosso Papa atual, que é o Papa Leão XIV. Este querido aqui, Papa Leão XIV. E a Igreja segue essa sucessão apostólica. Então, o Papa Leão, ele é sucessor... O Papa Leão é sucessor de Pedro. Pentecostes, o nascimento da igreja, né? No encontro passado, a gente falou bastante sobre o acontecimento de Pentecostes, né? Sobre a efusão do Espírito Santo, enfim. E é em Pentecostes que a igreja nasce, que essa igreja nasce, essa igreja militante, que eles recebem o batismo no Espírito Santo e a igreja nasce. Então, Atos dos Apóstolos 2, do 1 ao 4. Vamos ler novamente. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esse aqui é o acontecimento de Pentecostes. Eu não vou me aprofundar porque a gente já falou muito dele no encontro passado. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos estavam escondidos com medo. Então acontece Pentecostes. O Espírito Santo desce ali sobre os apóstolos. A partir dali, os apóstolos começaram a evangelizar, milhares são batizados e a igreja começa a sua missão no mundo. Então, é a partir de Pentecostes que a igreja começa a sua missão de batizar, de evangelizar. Pentecostes é considerado um nascimento missionário da igreja. A igreja primitiva, né? A igreja primitiva, que é os primeiros cristãos depois da ressurreição de Cristo, né? Como eles se restabeleceram depois que Cristo foi ressuscitado. E isso acontece em Atos dos Apóstolos, tá? Se vocês têm curiosidade de saber como a igreja se fundamentou depois da ressurreição, e vocês vão ver a atuação dos apóstolos dando seguimento naquilo que Jesus Cristo ensinou, isso está em Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, Atos dos Apóstolos 2, desta vez o versículo 42. A gente vai entender um pouco mais sobre essa igreja primitiva. Primeira comunidade. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então, a primeira missa que aconteceu foi Quinta-feira Santa, né? Que seria a última ceia. A última ceia. E ali, Cristo deu um modelo de como a gente deveria celebrar, né? Que é a celebração da Eucaristia. E ele diz pra gente fazer isto em memória dele. E isso nós celebramos até hoje nas Santas Missas. Então, a igreja primitiva segue este mesmo costume desde o início. Não é algo inventado recentemente. Desde que Cristo ressuscitou, a igreja celebra a Eucaristia. Eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, aqui já era realizado as Santas Missas, aqui já existia a Eucaristia. Porque Jesus instituiu a Eucaristia antes de ser crucificado na Quinta-feira Santa. E na igreja primitiva, os apóstolos continuaram esta celebração e nós continuamos até hoje, né, pela tradição.
pela tradição, pelo magistério e pela Bíblia. A gente vai entender isso mais pra frente. Os primeiros cristãos viviam unidos em oração, na Eucaristia, na fraternidade. Mesmo sendo perseguidos, os cristãos continuavam firmes. Exemplo, São Estevão, São Pedro e São Paulo, né? Havia muita perseguição mesmo naquela época. A igreja é o povo de Deus. A apostila apresenta uma definição muito bonita. A igreja é o povo de Deus. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja significa o povo que Deus convocou e reuniu de todos os confins da terra para constituir a assembleia daqueles que, pela fé e pelo batismo, se tornam filhos de Deus, membros de Cristo e templo do Espírito Santo. Por que a igreja é povo de Deus? A igreja é povo de Deus porque aprove a Deus santificar e salvar os homens não isoladamente, mas construindo-os num só povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, ninguém vive a fé sozinho. Precisamos da comunidade, da oração, dos sacramentos e da comunhão. Aprove a Deus santificar e salvar os homens, não isoladamente, mas constituindo-nos um só povo. Deus quis salvar os homens não isoladamente, mas formando um povo unido. Então, essa definição de a igreja é o povo de Deus é uma definição muito bonita, porque faz parte da vontade de Deus de santificar e salvar os homens. Não cada um por si na sua distinção. Claro que a salvação é individual, mas ele quis salvar os homens, santificar os homens através da igreja, que é constituindo um só povo. Então há um povo reunido, que é o povo de Deus, que é a igreja, que acontece porque Deus quer santificar os homens desta forma, através da igreja. A igreja é templo do Espírito Santo. A igreja também é templo do Espírito Santo. O Espírito guia, fortalece, santifica a igreja. Porque o Espírito Santo reside no corpo que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Para além disso, ela edifica a igreja na caridade, com palavras de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. Então a igreja, o Espírito, ele conduz a igreja, né? Ele reside no corpo, que é a igreja, ele reside em nós, que somos a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Para além disso, ele tem um papel, ele edifica a igreja na caridade, na palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. E aqui uma frase de Santo Agostinho: o que nosso espírito quer dizer, a nossa alma, é para os nossos membros. O Espírito Santo é para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é a igreja. Uma frase muito forte e emblemática de São Agostinho. Então, o Espírito Santo, ele permanece, coexiste na igreja para edificar a igreja. Em todos, nos sacramentos, né, quando a gente recebe o Espírito Santo na crisma, no batismo, a consagração é feita através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atua ali na igreja. Portanto, a igreja é um templo do Espírito Santo. Agora, vamos lá, né? A afirmação do credo. Creio na Santa Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é una, santa e apostólica. E a gente vai entender o que significa cada uma dessas coisas. As 4 marcas da igreja. Efésios 4, do 4 ao 5, vai dizer, eu não vou abrir o versículo, eu deixei descrito aqui. Efésios 4, 4 e 5 diz assim: há um só corpo e um só espírito. A igreja é una porque possui um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então há esta unidade, a igreja é una porque existe um só Senhor, que é Jesus Cristo. Professamos uma só fé, então católico do Ocidente ao Oriente vai professar o mesmo credo, né? Então professamos uma só fé e um só batismo, que é o batismo na Santíssima Trindade. Por isso a igreja é una, porque a igreja de São João não se difere da igreja do Japão. Eles creem no mesmo Senhor, professam a mesma fé
e o mesmo batismo. Então, por isso a igreja é una. A igreja é una porque tem como origem a Trindade, como fundador Jesus Cristo e como alma o Espírito Santo. A igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade da Trindade das pessoas de um só Deus, porque tem como fundador e cabeça Jesus Cristo e restabelece a unidade de todos os povos no só corpo, e porque tem como alma o Espírito Santo, que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Ela tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, uma comum esperança e a mesma caridade. Amor? Meu bem? Pega uma água pra mim, por favor. Mesmo existindo muitos países e culturas, a igreja permanece uma só. Isso é muito interessante, inclusive, na liturgia, né? A liturgia, ela é única, ela é uma só. A mesma missa que é rezada aqui em São João, as mesmas leituras, os mesmos salmos, a mesma prece, a mesma Eucaristia que é celebrada aqui em São João, é celebrada no interior da Cazaquistão. Nem sei como que é o cristianismo por lá. Mas, enfim, isso é para dizer para vocês que existe essa unidade da igreja, né? A mesma missa que é celebrada num domingo aqui é celebrada no mundo inteiro, em qualquer lugar que você for. É a mesma liturgia. A igreja é santa. Muita gente pergunta: como a igreja pode ser santa se existem pecadores nela? A igreja é santa porque Cristo é santo, o Espírito Santo age nela e nela existem os sacramentos. Então, a igreja, ela é santa, apesar dos pecadores. Em que sentido a igreja é santa? A igreja é santa porque Deus Santíssimo é o seu autor. Então, Deus é o autor da igreja. A igreja, portanto, é santa. Cristo entregou-se por ela para santificar e fazer dela santificadora. Aqui está a grande chave. Cristo se entregou à igreja. Cristo amou tanto a igreja que deu a vida por ela. E isto foi para santificar a igreja. Com isso, a igreja tem o potencial de santificar os outros, né? E o Espírito Santo vivifica com a caridade. Nela se encontra a plenitude dos meios de salvação. A santidade é a vocação de cada um dos seus membros e o fim de cada um das suas atividades. A igreja inclui no seu interior a Virgem Maria e inúmeros santos como modelos de intercessores. A santidade da igreja é a fonte da santificação de seus filhos, que, aqui na terra, se reconhecem todos pecadores, sempre necessitados de conversão e purificação. Então, a igreja não é pecadora, né? Vai ter gente que vai falar, a igreja é pecadora. Não, a igreja não é. A igreja é imaculada. A igreja é santa. Né? Os sacramentos são santos. Deus é santo. Jesus é santo. Virgem Maria é santa. Os santos são santos. Então, a igreja é santa. Mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, né? Aquele que não há pecado atira a primeira pedra. Nós somos pecadores e estamos ali na igreja que é santa para nos santificarmos. A igreja é como um hospital espiritual. Ela existe justamente porque existem pessoas feridas pelo pecado. Então esse é o sentido da afirmação da igreja ser santa, né? Os princípios da igreja são santos, mas são pecadores que a frequentam, porém em busca da santidade. Porque o que a gente viu aqui? Cristo entregou para a igreja para santificar e fazer dela santificadora. Então a igreja é santificadora. A igreja é católica. Sim, nós somos católicos, né? E o que significa ser católico, né? O que significa a palavra católica? A palavra católica significa universal.
Por que a igreja se chama católica? A igreja é católica, isto é, universal, porque nela está presente o Cristo. É também católica a igreja particular? É católica toda a igreja particular, isto é, a diocese e a paróquia, formada pela comunidade de fiéis cristãos que estão em comunhão de fé e de sacramentos da igreja com seu bispo ordenado na sucessão apostólica, seja com a igreja de Roma, que preside a caridade. Então, o significado da palavra católica é esse, universal. Então, eu creio na igreja unida, unificada, santa, santificadora, católica, universal. E isso a gente vai entender também em Mateus 19. Do porquê ela é universal, né? Do porquê ela não é só de Goiás, não é só de Roma. Porque ela é universal. Mateus 28. Um desígnio de Jesus para os apóstolos. Mateus 28, versículo 19. E depois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz parte da missão da igreja ser universal. Ide e fazei discípulos a todas as nações. Todas as nações. Por isso a igreja é católica, que significa universal. A igreja é para todos os povos, todas as culturas, todas as nações. A igreja é apostólica. A igreja é apostólica porque foi construída sobre os apóstolos, sobretudo Pedro, nosso primeiro papa, né? Por que a igreja é apostólica? A igreja é apostólica pela sua origem, sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, pelo ensino que os mesmos apóstolos, pela fé, sua estrutura enquanto instruída, santificada e governada até o regresso de Cristo pelos apóstolos, graças a seus sucessores e bispos, em comunhão com seu sucessor Pedro. Então, o fato a gente até professa, eu sou católica apostólica romana. Essa afirmação apostólica é porque nós seguimos o apostolado dos discípulos, né? Nós seguimos essa sucessão apostólica. Então, aquilo que os discípulos pregaram e celebraram na igreja primitiva, nós seguimos como tradição. Por quê? Porque Cristo confiou a igreja a Pedro. Pedro, então, pegou todos os ensinamentos de Jesus e deu seguimento. E assim fazemos até hoje. Por isso, há na tradição. Por isso, nós somos apostólicos. Porque nós seguimos aquilo que os apóstolos faziam, disseram e ensinaram. A igreja é apostólica pela sua origem, ensino e sucessão apostólica. A mesma fé ensinada pelos apóstolos chegou até nós. O que é sucessão apostólica? A sucessão apostólica é a transmissão, mediante do sacramento da ordem, da missão, do poder dos apóstolos aos seus sucessores, os bispos. Graças a esta transmissão, a igreja permanece em comunhão de fé e de vida com sua origem, enquanto ao longo dos séculos orienta todo o seu apostolado para a difusão do reino de Cristo na terra. Então vamos entender a hierarquia da igreja. Cristo organizou a sua igreja. A apostila apresenta papa, bispos, padres, diáconos, leigos e religiosos. Todos possuem uma missão dentro da igreja. E por que Cristo quis instituir uma hierarquia eclesiástica? Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica com a missão de apacentar o povo de Deus em seu nome, e para isso lhe deu autoridade. Então imagine só se nós fôssemos apenas um grupo de pessoas,
onde não há padre, não há bispos, não há freiras. Será que ia ter algum tipo de organização isso? Se a gente fosse só um grupo de pessoas, todos leigos, né? Todos ali leigos, sem um sacerdócio. E não tivesse uma autoridade, uma hierarquia. Será que isso ia funcionar? Não ia, né? Não ia mesmo. Então, Jesus fez dessa forma para apacentar o seu povo. A hierarquia eclesiástica é formada por ministros consagrados, bispos, padres, diáconos, graças ao sacramento da ordem. Os bispos e os presbíteros agem no exercício do seu ministério em nome e na pessoa de Cristo cabeça, que é o persona Christi. Os diáconos servem o povo de Deus na diaconia, serviço da palavra, da liturgia e da caridade. E vamos entender um pouco da atividade de cada um. O Papa, sucessor de Pedro, e possui missão de unidade. Esta é a principal missão, unidade. E ele é o nosso chefe, né? Chefe maior é o nosso Papa. A hierarquia maior começa no Papa. Aí a gente vai ter cardeais, arcebispos, mas tudo se resume aos bispos, né? Os bispos são sucessores dos apóstolos. Os padres colaboram com os bispos no cuidado do povo. Então, a gente vai tipo assim, tem o Papa, e o Papa precisa dos bispos. E os bispos estão nas dioceses. Os bispos precisam dos padres, que estão nas paróquias. E nós, leigos, precisamos de todos eles. Os leigos, os fiéis leigos, têm como vocação procurar o reino de Deus. Então, aqui leigos, nós vamos ter leigos de vocação religiosa, que são as freiras e os frades, e nós temos os leigos de vocação ao matrimônio, né? Que são os que se casam. Então, as freiras são leigas? Sim, leigas religiosas consagradas. Também tem os leigos de vida consagrada, portanto, mas não são religiosos, como é o caso de missionários que entram em comunidades, se consagram ao serviço, aquela vocação de leigo consagrado, não se casa, mas também não entra numa vida religiosa, então não é sacerdote. Mas, e os leigos também são os que são vocacionados ao matrimônio, certo? Então esta é a hierarquia da igreja. Nós, Assembleia, somos todos leigos. A missão da igreja. A missão da igreja é evangelizar. Porque a igreja deve anunciar o evangelho a todo mundo? Porque Cristo ordenou, né? Aquele versículo que nós lemos em Mateus agora há pouco. Ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este mandato missionário do Senhor tem sua fonte no amor de Deus, que enviou o seu Filho e seu Espírito, porque quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é da vontade de Deus que todos o conheçam. Então a missão da igreja é evangelizar. Como a igreja é missionária, né? Se a missão da igreja é evangelizar, ela tem essa missão, ela é missionária. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja continua no curso da história a missão do próprio Cristo. Os cristãos, portanto, devem anunciar a todos a boa nova trazida por Cristo segundo o seu caminho, dispostos também ao sacrifício de si mesmos, até ao martírio. Então, como que isso acontece? Os cristãos, a gente deve anunciar a boa nova. O que é essa boa nova? O evangelho, tá? O significado de boa nova é evangelho, até nesse sentido de evangelizar, tá? A missão da igreja é anunciar e instaurar o reino de Deus. A igreja existe para levar Jesus ao mundo. A missão da igreja é a de anunciar e instaurar no meio de todos os povos o reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. Ela é, na terra,
o germe e o início deste reino salvífico. Então, esta é a missão da igreja. E nós, como corpo desta igreja, né, que somos os evangelizadores. Até porque a igreja, por si só, as paredes não vão evangelizar, né? Então, nós somos os evangelizadores. A missão da igreja é evangelizar. Portanto, essa é a nossa missão quanto corpo desta igreja. Fora da igreja não há salvação. Essa frase muitas vezes é mal compreendida. Toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja. O que significa a afirmação fora da igreja não há salvação? Então sim, é uma afirmação. Fora da igreja não há salvação. É muito difícil, digo que até impossível, você alcançar a santidade sem estar na igreja. Porque como que você vai conhecer e obedecer os preceitos? Né? Não faz sentido. Nós já somos podres pecadores, estando na igreja, quem dirá fora dela? Significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Portanto, não poderiam ser salvos os que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária salvação, nela não entrassem e nela não perseverassem. Quem salva é Jesus. Então, é a igreja que salva? Não. Não é a igreja que salva. Não é porque você está na igreja que você está salvo. Porque é Cristo que é o Salvador. Mas a gente se salva por meio da igreja. Mas Jesus quis agir através da igreja. Pela palavra, pelos sacramentos, pela comunidade. Então, fora da igreja não há salvação. Isso é uma afirmação. Não tem como você querer ser santo fora da igreja, sem estar perseverante na igreja. Não tem como isso acontecer. A gente estando na igreja já peca absurdo. Fora dela, Deus me livre, né? Isso aqui contrapõe muitas pessoas que falam que não pisam na igreja, não vão na igreja, mas juram de pé junto que só porque não mata e não rouba tá salvo. Eu não vou nem me estender sobre isso. Vamos lá. Agora, a gente vai entender uma parte muito importante da estruturação da igreja, né? Como que a gente fundamenta essa igreja. Agora nós vamos entender uma parte muito importante da fé católica. Muitas pessoas perguntam de onde vêm os ensinamentos da igreja, por que os católicos também seguem a tradição e o que é magistério. Qual o papel da igreja na interpretação da Bíblia? Para entender isso, precisamos conhecer 3 pilares, né? Esses pilares é a Bíblia, a tradição e o magistério. Esses 3 caminham juntos. Eu não vou falar tanto aqui da Bíblia, sobre como que a igreja preservou a palavra de Deus, porque eu quero dedicar um encontro inteiro só sobre a Sagrada Escritura. Então eu vou falar só por cima para ter uma explicação sobre essa Bíblia, tradição e magistério. A Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ponto. A Bíblia é a palavra de Deus escrita e foi inspirada pelo Espírito Santo. O que é a tradição? Quando ouvimos a palavra tradição, muitas pessoas pensam costume humano, hábito antigo. Mas tradição da igreja é algo muito maior. Tradição é a transmissão viva dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Exemplo simples. Nem tudo que Jesus ensinou foi escrito. É o que vai dizer o Evangelho de João 21, 25. Eu não vou abrir porque o tempo está curto, só temos mais 15 minutos. A base bíblica disso, João 21, 25, que vai dizer: Jesus fez muitas coisas que não estão escritas. E 2 Tessalonicenses 2,15 vai dizer: permanecei firmes, conservai as tradições que aprendestes de nós, seja por palavras, seja por cartas. Então aqui, São Paulo, que escreve o livro de Tessalonicenses, ele pede aos cristãos conservar as tradições. Sejam essas tradições vindas das palavras, que seriam os costumes, os exemplos de vida,
seja por carta, que são os próprios escritos, certo? Percebam, São Paulo fala de ensinamentos transmitidos por carta, que é a escritura, porque a gente vai ter carta aos Tessalonicenses, carta a Filipenses, a Colossenses, seja escrito por cartas, que é as escrituras, seja pela palavra, tradição oral apostólica, aquilo que eles ensinaram, fizeram ali enquanto costume de igreja primitiva, né? E a missa que nós celebramos hoje, ela respeita essa tradição, aquilo que nós vimos lá da igreja primitiva, onde eles se reuniam em comunhão fraterna, faziam a fração do pão e oração, que é o que nós fazemos hoje na Santa Missa. Então, este é o segmento da tradição daquilo que os apóstolos faziam, certo? Então, nós seguimos a Bíblia, as Escrituras, as Sagradas Escrituras, ela é o nosso bem maior, seguido da tradição. E temos o magistério. O magistério é a autoridade da igreja para ensinar corretamente a fé, que exerce o Papa, os bispos, em comunhão com o Papa. Então, o magistério é essa autoridade da igreja, né? Jesus deixou uma igreja com autoridade para ensinar e interpretar corretamente a Bíblia e proteger a fé. Portanto, é função da igreja interpretar a Sagrada Escritura. Não é função É claro que a gente pode sim abrir a Bíblia e tirar dali aquele ensinamento. Mas uma interpretação para gerar um ensinamento, isso é reservado à autoridade da igreja, que é o nosso magistério. Então, diferente dos protestantes, que tem como fundamento somente a Bíblia, porque os protestantes não seguem um magistério e eles não seguem uma tradição. Eles têm apenas a Bíblia, certo? E eles próprios interpretam a Bíblia, criam uma religião a partir da sua própria interpretação. E é exatamente isso que o magistério exorta, porque pelo magistério a interpretação correta da palavra de Deus é sendo confiada aos papas e os bispos. E a Bíblia, a tradição e o magistério não se contradizem em nenhum momento. Não tem algo na tradição que vá contra a Sagrada Escritura. Não tem algo na Sagrada Escritura que delimita o magistério. Os 3 pilares, eles são um conjunto para a melhor organização da nossa fé, da fundamentação da fé católica. E eles não se contradizem. Então, você não vai encontrar algo na tradição que se contrapõe à palavra de Deus. Um complementa o outro. Até porque, na Bíblia, nós temos os relatos da tradição. E nós seguimos essa tradição hoje, através do que os apóstolos fizeram, certo? E isso vem pelo magistério. Como os 3 se relacionam? Bíblia, a palavra de Deus escrita. Tradição, ensinamentos transmitidos pelos apóstolos. Magistério, a autoridade da igreja interpreta e guarda a fé. A igreja não está acima da palavra de Deus. Ela serve a palavra, preservando aquilo que recebeu de Cristo. Foi através da igreja que a Bíblia foi preservada, os sacramentos chegaram até nós e a fé atravessou mais de 2000 anos. Muito bem. Agora, nós vamos entender algumas divisões da igreja, que é uma realidade muito bonita da nossa fé. A igreja não é formada apenas pelas pessoas que estão vivas na Terra. Então, a igreja não é só nós que frequentamos ali a Santa Missa, que estamos vivos. A igreja possui 3 estados. A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Muita gente já deve ter ouvido esses termos. Então, existem 3 estados da igreja: militante, padecente e triunfante. Isso significa que todos continuam unidos em Cristo, os que estão na terra, os que estão em purificação, que é as almas do purgatório, e os que já estão no céu, né? Então, há esses estados. Os cristãos que estão... falei totalmente errado. Os cristãos que estão vivos é a igreja militante. Os cristãos, as almas do purgatório, é a igreja padecente. E as almas que estão no céu é a igreja triunfante.
O que é cada um deles? A igreja militante são os cristãos que ainda vivem neste mundo. Nós fazemos parte da igreja militante. E o que é militante? A palavra militante não significa violência ou guerra física. Significa luta espiritual. Portanto, nós somos a igreja que estamos em luta espiritual. Enquanto estamos vivos, lutamos contra o pecado, buscamos a santidade, enfrentamos tentações, evangelizamos, carregamos a nossa cruz, estamos em embate espiritual. E é o que vai dizer o livro de Efésios, né, na armadura do cristão. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do demônio. Então, a igreja militante somos nós. A igreja padecente são as almas que morreram na amizade de Deus, mas ainda passam por purificação no purgatório. A igreja chama essas almas de igreja padecente, porque elas padecem, ou seja, passam por um processo de purificação. Essas almas já estão salvas, não estão condenadas, mas ainda precisam ser purificadas antes da visão plena de Deus. Então, há esta igreja padecente que são as almas do purgatório. E no livro de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 12, do versículo 44 e 46, Macabeus vai dizer: é santo e salutar rezar pelos mortos. Nós, enquanto igreja militante, temos e podemos que rezar pelos nossos mortos. Por isso rezamos pelos falecidos, oferecemos missas, fazemos orações pelas almas, porque existe comunhão entre toda a igreja, né? Aqui é muito importante dizer que a igreja continua una, mesmo nos seus estados de militante, padecente e triunfante, tá? A unidade da igreja não é somente com a igreja militante ou só com a igreja triunfante, né? Existem esses três estados e todos eles estão unidos, porque a igreja padecente precisa da igreja militante. E a igreja padecente vai chegar a triunfante. Assim como a militante vai ser um dia padecente, posteriormente triunfante. Por isso há esta unidade. E o que é a igreja triunfante? São todos os santos, todos os que já estão no céu, na presença de Deus. A igreja triunfante é formada pelas almas que venceram o combate da fé e agora contemplam Deus face a face. Eles já alcançaram a salvação plena, vivem na glória eterna e intercedem por nós diante de Deus. É uma intercessão mútua, né? Os padecentes, eles não podem rezar por eles mesmos. As almas do purgatório não conseguem interceder por elas mesmas. Portanto, elas precisam de nós. Nós precisamos da igreja triunfante para interceder por nós também. Tanto que nós pedimos a intercessão dos santos. E mais uma vez, exemplo dessa comunhão fraterna. No livro de Apocalipse 4, versículo 9, é um versículo de uma visão que João tem. Viu uma multidão imensa que ninguém podia contar. Os santos não estão mortos, eles vivem em Cristo e continuam unidos a nós na comunhão da igreja. E é isso, deu para finalizar, graças a Deus, faltam 6 minutos para finalizar a chamada, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é rezar, professar, creio na Santa Igreja Católica, né? A nossa religião, ela tem uma história muito bonita, desde ter sido fundada por Jesus, toda a sua tradição, toda a sucessão apostólica. Então é uma religião riquíssima, riquíssima em fundamentos, em tradição, no magistério, na guarda da fé da Sagrada Escritura. E é por isso que a gente deve ser tão apaixonado por esta igreja, né? Então, quando você professar creio na Santa Igreja Católica, saiba exatamente que você acredita nessa igreja que é santificadora, que Cristo fundou e deu a sua vida por ela. E saiba que você é corpo de Cristo e você tem a missão de evangelizar.
isso não sei o que estou dizendo, é o próprio Cristo na Sagrada Escritura, tá bom? Então é isso. Uma boa noite a todos vocês. Nós finalizamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Amanhã, se eu não me engano, não sei se vai ter missa ou se vai ter celebração, tá? Mas fiquem atentos aos avisos da paróquia. Participem das Santas Missas aos domingos, tá bom? E é isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. E até o próximo encontro, onde falaremos sobre a comunhão dos santos, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigada.